Obrigada, senador Paim, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senador Paim, eu começo aqui fazendo um registro de que hoje cedo estive no acampamento da Resistência Democrática, que está instalado aqui em Brasília, lá no ginásio Nilson Nelson. Na verdade, o acampamento da Resistência Democrática conta já com a participação expressiva de representantes das diversas categorias, dos diversos movimentos populares e sociais do nosso país. Não param de chegar pessoas de todas as partes do país para garantir que deste Congresso Nacional não vai sair autorização para este golpe contra a democracia que, infelizmente, está sendo orquestrado aqui dentro. E eu quero dizer, senador Paim, que essa resistência democrática, essa resistência em prol da democracia que está nas ruas, ela foi e será decisiva para que nós possamos garantir a soberania popular e nós possamos, portanto, respeitar o voto dos 54 milhões de cidadãos e cidadãs por esse país afora que elegeram a presidenta Dilma Rousseff. Mas enquanto, senador Telmário, a resistência democrática em prol da democracia está nas ruas, nas escolas, está nas praças por esse país afora. Enquanto isso, infelizmente, o vice-presidente Michel Temer, junto com Eduardo Cunha, continuam exatamente tramando e conspirando, né, contra o povo brasileiro. Porque, repito, enquanto a resistência está nas ruas, o que a gente tem visto é lá no Palácio Jaburu, que vergonha, Palácio Jaburu, que virou o quartel-general da conspiração golpista, a gente vê lá o engarrafamento, né? Ou seja, a conspiração lá em curso, já inclusive montando sua equipe de governo, né? Ou seja, o vice-presidente, infelizmente, né, já vestiu até a faixa presidencial e sentou-se na cadeira antes do tempo. É bom aqui fazer um registro que ele deva ter cuidado, exatamente para não ter o mesmo destino que seu agora colega Fernando Henrique Cardoso teve, que foi quando sentou na cadeira da Prefeitura de São Paulo, na época então candidato, e deu no que deu, né? Foi exatamente derrotado. Mas, senhor presidente, na certeza de que sua traição será bem sucedida, o vice-presidente, junto com Eduardo Cunha, porque é bom que se diga, né? Essa chapa tem nome, vice-presidente e Eduardo Cunha, por uma razão óbvia, né? Por ele, enquanto presidente da Câmara, ainda na linha sucessória, ser o segundo homem a exercer funções de responsabilidade, né, no contexto da nação. Então, veja bem, na certeza de que sua traição será bem sucedida, o senhor Michel Temer e Eduardo Cunha, né, agora estão arquitetando não é só o golpe, é também a vingança. E desta vez, quero aqui chamar a atenção, que será contra todos os eleitores brasileiros. E essa vingança de Michel Temer e de Eduardo Cunha está exatamente expressa no plano de governo. A colunista Mônica Bergamo publica em sua coluna de hoje que, se assumisse, Michel Temer já estaria pronto para encaminhar ao Congresso Nacional a chamada reforma da Previdência. E, pasme, senador Paim, sabe por onde começará
a proposta, por onde começaria, porque não vai acontecer, por onde começaria a proposta de reforma da Previdência do vice-presidente Michel Temer, começaria exatamente por tocar no ponto mais explosivo, mais polêmico, que é mexer com a idade mínima para a aposentadoria. Portanto, senhor presidente, está na cara que o que querem os golpistas com os projetos e planos negociados na calada da noite lá no Palácio do Jaburu, com o senhor Michel Temer, o que eles querem é colocar em sacrifício, mais uma vez, a classe trabalhadora, os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. E o pior, senhor presidente, o pior é que querem fazer isso, né, como já foi dito aqui, via exatamente uma conspiração. A jornalista Mônica Bergamo adianta ainda que a reforma da Previdência já vem sendo discutida abertamente por parlamentares do PMDB, que apoiam o Temer, porque, abre aspas, diz a jornalista Mônica Bergamo, a reforma nas aposentadorias seria útil para dar um choque de confiança no mercado, fecha aspas. E continua a jornalista, a aprovação, que precisaria do voto de 308 deputados e depois do aval do Senado, mostraria que o vice tem apoio sólido no Congresso e que poderia encaminhar outras mudanças que soam como música para o mercado financeiro, mas que enfrentam forte resistência de movimentos populares, fecha aspas, diz exatamente a colunista Mônica Bergamo, na edição da Folha de São Paulo de hoje. E eu aqui adianto, senhor presidente, na verdade, né, Michel Temer e Cunha, chegando à presidência do país, não se contentaria apenas com a reforma da Previdência, começando, inclusive, por mexer na questão da idade mínima para a aposentadoria. Não! Em seguida, pai, virá a reforma trabalhista. Viria a reforma trabalhista, com tudo aquilo que eles tentaram fazer no passado, rasgando a CLT e, portanto, né, um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas não é só a reforma trabalhista. Viriam, por exemplo, medidas como acabar com a política de valorização do salário mínimo, política exitosa, instituída a partir do governo do presidente Lula, mantida pelo governo da presidenta Dilma. Viria, por exemplo, né, outra medida, né, de grande prejuízo para os trabalhadores, que é acabar com a vinculação do reajuste do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Viria, por exemplo, outras medidas, como acabar com a desvinculação das receitas orçamentárias para o campo da saúde e para o campo da educação. Esse é o plano de Michel Temer e de Eduardo Cunha. O famoso programa Uma Ponte para o Futuro, que a gente sempre vai aqui dizer que esse programa, se viesse a ser implementado, ele significaria, era uma ponte para destruir o presente e o futuro, sobretudo das conquistas e dos avanços importantes que os trabalhadores e o povo brasileiro obtiveram nesses últimos anos dos governos Lula e o governo exatamente da presidenta Dilma. Por isso, senhor presidente, que o vazamento proposital do vice Michel Temer expôs as entranhas mal cheirosas da conspiração e do golpe contra o mandato popular da presidenta Dilma Rousseff. Agora não há mais pudores. Em explícita campanha, ele já expõe planos de governos, distribui cargos no Jaburu e deixam claro que uma das intenções dessa dobradinha Temer-Cunha visa a jogar para baixo do tapete grande parte das denúncias e investigações que só vieram à tona exatamente durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Senador Telmário, está aí em tudo quanto é
comentário pelo país afora, que a dupla Michel Temer e Cunha significaria, inclusive, acabar com a Lava Jato. Significaria, na verdade, esse país voltar aos tempos do engavetador geral da República. Significaria, portanto, esse país voltar ao tempo de que os escândalos, as denúncias, né, ficavam exatamente debaixo dos tapetes. Aliás, a Operação Lava Jato diz que está sendo colocada como uma das principais moedas de troca, para cooptar o apoio de parlamentares à sanha golpista em curso. Se não bastasse a questão dos cargos, que ele já está se achando presidente, né? Então, se não bastasse de repente, né, a questão da oferta de cargos, oferecendo inclusive aquilo que ele não tem e não terá, se não bastasse tudo isso, o mais grave, que é exatamente a Operação Lava Jato. Tipo o seguinte, não, Temer e Cunha chegando à presidência, a Lava Jato vai encerrar suas atividades o mais rápido possível. Ora, brasileiros e brasileiras, isso tem que merecer o nosso mais veemente repúdio. Eu não acredito de maneira nenhuma, né, que o povo brasileiro vai passar por uma infelicidade desse tamanho se de repente esse golpe viesse a ser concretizado no domingo e simplesmente, né, nós começarmos a vivenciar nesse país um dos maiores retrocessos do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ético. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui ainda, né, dizer que o senhor Eduardo Cunha continua manobrando o corruptor maior desse país. É uma vergonha. Esse homem respondendo a vários processos, réu. Esse homem não era nunca para estar sentado naquela cadeira. Não era nunca para estar sentado naquela cadeira. Esse homem continua manobrando. Hoje mesmo a imprensa traz a notícia de que o deputado Fausto Pinato, que tinha sido o relator inicial do processo contra ele no Conselho de Ética e que foi substituído por manobras que fez, pois bem, esse deputado agora sai do Conselho de Ética e será substituído por um outro parlamentar, que a imprensa já diz claramente hoje que esse outro parlamentar, que vai substituir o Pinato, o Fausto Pinato, vai para lá exatamente para livrar a cara de Eduardo Cunha. Aliás, processo dele no Conselho de Ética se arrasta, né, a passos de tartaruga, em função de manobras e mais manobras que ele tem feito. Enquanto isso, esse homem, repito, corruptor maior do país, junto com a comissão, onde dos 67 parlamentares, mais da metade estão respondendo a investigações por corrupção junto à Justiça. Portanto, são esses senhores que, de repente, se apresentam como os juízes de um processo de impeachment, eivado de ilegalidades, no plano jurídico e no plano político. Ora, não venham com essa conversa fiada aqui, de dizer, não é golpe, porque o Supremo definiu, o Supremo se pronunciou. Ora, não vamos aqui querer enganar o povo brasileiro. Supremo acionado se pronunciou sobre o rito. Supremo em nenhum momento se pronunciou sobre o mérito. Volto a dizer, o Supremo se pronunciou sobre o rito e teria que se pronunciar, porque enquanto o rito, ele existe e está na Constituição de 1988. Agora, essa mesma Constituição é clara quando diz que para que o instrumento do impeachment pudesse ser utilizado,
tinha que ter comprovação de crime de responsabilidade direta do presidente ou da presidenta. Essa é a questão. Como de fato não há comprovação nenhuma de crime de responsabilidade da presidenta, é por isso que nós afirmamos que é um golpe, sim, um golpe, inclusive, com a marca do parlamento, o que é, inclusive, mais vergonhoso ainda. Por isso, inclusive, que quando nós repetimos a questão do golpe, muitos não aceitam ou ficam incomodados porque sabem lá no fundo dos seus corações que de fato trata-se de um golpe porque não tem base nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político de maneira nenhuma. Então, senhor presidente, eu quero aqui, portanto, colocar, né, da nossa confiança cada vez mais crescente, que nós vamos derrotar esse golpe no próximo domingo. Eu quero aqui dizer que quero dar alegria e, portanto, parabenizar os que se mantêm firmes na resistência. Quero parabenizar os parlamentares, inclusive, que já assumiram a defesa da democracia, ao mesmo tempo que quero fazer um apelo à reflexão dos deputados e deputadas que ainda estão indecisos. Quero aqui, mais uma vez, senador Telmário, destacar o papel da Rede, o papel do PSOL e de outros partidos, senador Paim, que mesmo tendo uma postura de oposição ao governo da presidenta Dilma, não se omitem diante desse momento histórico pelo qual o país passa quando a democracia está sendo ameaçada. Saudar, portanto, os parlamentares do PSOL, da Rede, saudar o PDT que, honrando a história de Leonel Brizola, que figura assim como um dos heróis em defesa da pátria, pelo quanto Brizola simboliza da luta em defesa da democracia. Foi consagrado por nós como herói da pátria, recentemente. Como herói da pátria, projeto... Já foi aprovado. Foi aprovado. Tá sim, tá lá, né, configurado como herói da pátria. Então, eu quero dizer que imagine, né, Brizola vivo, onde é que Brizola estaria? Brizola estaria exatamente na Rede, em defesa da legalidade democrática, que cada vez mais cresce no nosso país. Brizola estaria aqui, na trincheira dos que estão na resistência democrática contra o golpe. Esse foi, esse é e esse continuará sendo o lugar de Leonel Brizola. Por isso que minha saudação ao PDT pela postura coerente que teve exatamente de fechar a questão contra o impeachment da presidenta Dilma. Mas, senador Paim, antes de concluir, eu quero passar para o senador Telmário e o senador Donizete. Só pedindo a compreensão de vossas excelências, porque nós temos mais inscritos. Só me permita dizer, questão de justiça, a iniciativa de herói da pátria para o ex-governador do Rio Grande, Leonel Brizola, deputado Vieira da Cunha. Foi, do Rio Grande do Sul, e eu fui, eu fui da comissão relator. Fiquei muito feliz por isso. É verdade. Deus me deu essa oportunidade. Até porque, senador Flávio, primeiro eu quero lhe parabenizar. A Excelência faz uma exposição muito clara de tudo que realmente está acontecendo. E a voz feminina, a voz guerreira, a voz da responsabilidade familiar, a voz da base familiar, que é a mulher. Então, eu fico feliz em ver o Rio Grande do Norte trazer uma senadora tão competente, tão comprometida com a democracia. E hoje, Vossa Excelência fez uma exposição, sempre como faz, muito brilhante, muito consciente. E quando você fala Leonel Brizola, a gente traz para essa realidade. Todo mundo sabe que os parlamentares, essa extrema-direita que hoje comanda esse golpe no Brasil, foi a mesma que comandou o golpe contra o João Goulart. Eles pararam o João Goulart. Pararam lá,
que ele estava em viagem, para que ele aceitasse transformar o presidencialismo em um outro sistema, que é o sistema parlamentarismo, que quem assumiu foi exatamente Tancredo Neves. E naquele momento se entrincheirou Leonel Brizola naquele povo valente do Rio Grande do Sul. Na Rádio Guaíba, foi sua fonte. Rede da legalidade. E defendeu a legalidade. Legalidade é defender o que está aqui, ó, na Constituição brasileira, que o Paulo Paim tem muito orgulho de ter ajudado a construí-la. Então, o que nós estamos defendendo aqui é a legalidade. A legalidade. Ele quer desapear uma presidenta cujas mãos são limpas. Não tem nada, absolutamente nada contra ela. E todo mundo sabe disso. Então, a história do Brasil, o que mais me assusta, é que uma mulher que primou pela sua biografia, que zela pela sua integridade, pode ser tirada da presidência da República por um monte de homens corruptos. Isso é que me faz medo. Que me faz medo. E aqui, agorinha, está chegando aqui, por exemplo, a AGU acaba de entrar com uma ação pela ilegalidade desse golpe, desse famoso impeachment, desse impedimento. Então a AGU, como já tem fatos agora, ela entra no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade desse impedimento. A AGU está questionando a legalidade desse impedimento. E depois, para aqueles que ficam através dos meios de comunicação, nós só temos isso aqui para estabelecer a verdade com o povo, à frente da defesa da legalidade, da democracia, protocolou agora na Câmara 186 assinaturas dos deputados que defendem a legalidade, o Brasil e a democracia, em defesa da nossa República, protegendo contra esse golpe chamado impeachment. Obrigada, senador Theomar. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. Agradeço a generosidade de suas palavras e dizer que essas duas iniciativas, a AGU, a Frente Parlamentar, é mais uma demonstração do quanto está cada vez mais forte tanto o movimento nas ruas, senador Donizete, como as iniciativas no campo institucional para barrar o golpe no próximo domingo, que vai ser derrotado. Concedo imediatamente a parte ao senador Donizete. Senhor presidente Paulo Paim, senhora senadora Fátima Bezerra, senadores e senadoras, eu ouvi falar a senhora pronunciar aí o nome do honrado brasileiro Leonel Brizola, homem de posições definida e de garra e determinação. Também quero lembrar de um outro brasileiro, que é Miguel Arraes. Penso que nós estamos precisando no Brasil, nesse momento, de mais Brizola e mais Arraes e menos Carlos Lacerda. Eu digo até Ulisses Guimarães. E Ulisses Guimarães, que eu ia acrescentar. E Exatamente. demais Ulisses Guimarães, que foram agentes públicos e políticos que honraram esse país sempre em defesa da democracia. Quero registrar aqui e parabenizar a atitude dos senadores, da bancada de senadores do PSB, que já fechou posição contra o golpe. Mas me inscrevi para registrar isso. Brizola, Arraes, Ulisses Guimarães está fazendo muita falta nesse momento. Então, nós estamos precisando de mais Brizola, mais Ulisses Guimarães, mais Miguel Arraes do que Carlos Lacerda. Obrigado. Senador Donizete, agradeço a parte de Vossa Excelência que, enfim, abrilhanta aqui o nosso pronunciamento, em boa hora, lembrando realmente de Miguel Arraes, senador Paim lembrando de Ulisses Guimarães, patriotas, democratas. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou ter a liberdade, que eu conheci ele, convivi com ele, de lembrar aqui de Mário Covas. Com certeza. Eu convivi com ele, nos liderou na Constituinte. Mário Covas. Exatamente. Mário Covas. E eu quero inclusive, aqui, no caso do PSB, também me associar ao senador Donizete, quando parabeniza a postura corajosa, coerente
dos senadores e senadoras do PSB que aqui já se pronunciaram contra o golpe. Um pouquinho, né, de generosidade. Quero também aqui me associar ao sentimento da militância do PSB pelo Brasil afora, senador Paim, que, enfim, estão inclusive lamentando profundamente a posição do presidente nacional do PSB, inclusive de ter defendido que a bancada do PSB na Câmara votasse a favor do impeachment. A militância do PSB está lamentando, considerando que essa posição do PSB é um equívoco, é uma posição que, inclusive, não honra a história e a trajetória de Miguel Arraes, eu diria, inclusive, do seu filho, o governador Eduardo Campos, que, se tivesse vivo, Eduardo Campos estaria aqui, era na trincheira também da defesa da legalidade, independente de divergências políticas que ele tivesse com o governo. O fato é que a militância do Partido Socialista Brasileiro pelo país afora está tão revoltada com essa posição do PSB que os senadores aqui, em sintonia com a militância do PSB, já se posicionaram contra o impeachment. Na Câmara também, senador. Nós vamos ter parlamentares do PSB na Câmara que discordam da posição que a Executiva Nacional do PSB adotou e vão, portanto, estar ao lado da democracia, coerente com a história do Partido Socialista Brasileiro, e vão votar contra o impeachment. Eu quero ainda, nesse ritmo, senhor presidente, aqui também parabenizar o PR. É um partido de perfil de centro, mas um partido que se mantém na trincheira de lealdade à democracia e, portanto, contra o impeachment, assim como outros partidos também que continuam firmes ao lado da democracia e contra o pedido de impeachment. Agora, quero também lamentar a posição do PP, lamentar a posição ontem do PSD. Senhor presidente, que vem a ser, inclusive, o ministro das cidades, né? Realmente foi uma decepção, né? De repente, o presidente do PSD e, portanto, encaminha, né, o voto a favor do impeachment. Lamentar profundamente mesmo, né? Porque é uma decepção a posição do PSD, mas quero aqui também me dirigir aos parlamentares, tanto do PSD como do PP, que não vão seguir a orientação dos seus respectivos partidos e que já se colocaram claramente que não vão mudar de posição e que vão, portanto, votar contra o impeachment da presidenta Dilma. Portanto, senhor presidente, eu quero terminar dizendo que esse é o momento, mais do que nunca, da gente parar para pensar sobre a nossa história e para que a gente não se deixe levar, senador Paim, por uma onda artificial, fabricada. Eu me refiro à imprensa, porque se você olhar direitinho, o resultado da comissão especial não foi um resultado ruim para o governo, considerando que aquela comissão especial tinha a cara de Eduardo Cunha, tinha a mão de Eduardo Cunha, uma comissão, inclusive, de 67, 37, como eu já disse aqui, respondendo a processos de investigação. Quer dizer, então, nesse sentido, o governo ter tido mais de 40% dos votos naquela comissão não foi um resultado ruim. Só que a mídia, a grande mídia, que tem cara, que tem lado, que faz um verdadeiro papel de oposição ao governo, ela, de repente, né, tentou espalhar pelo país afora uma onda como se o impeachment já tivesse consumado. E essa onda é fabricada, essa onda é artificial, porque, na verdade, a luta está em curso, a batalha não terminou. E eu quero aqui deixar claro, nós estamos cada vez mais confiantes que, mesmo com esse massacre midiático, mesmo com o Palácio do Jaburu servindo de moeda de troca, dizendo a deputado
que não se preocupe com a Lava Jato, que se Michel Temer e Cunha chegarem lá, a Lava Jato vai ter seus dias contados. Eu quero dizer que mesmo com tudo isso, quero dizer ao povo brasileiro nesse momento, que cresce cada vez mais o nosso sentimento de confiança, que domingo o golpe será sepultado. Portanto, esse é o momento cada vez mais da gente ir às ruas, da gente não se deixar levar por essa onda fabricada, artificial, que pode trazer, senador Paim, retrocessos irreversíveis aos avanços sociais conquistados, né? Então, este é o momento da gente continuar nas ruas, ocupando as ruas, as redes sociais. É o momento da gente continuar disputando a posição daqueles que ainda não declararam o seu voto. Esse é o momento da gente cobrar dos parlamentares a defesa da democracia, que é exatamente o nosso maior patrimônio, como fez aqui Vossa Excelência há poucos instantes, quando seguramente, né, escreve mais uma bela página da nossa história, quando aqui vem, na qualidade de constituinte, ao lado de diversos outros constituintes, e lê para o povo brasileiro um manifesto onde Vossas Excelências, invocando a própria Constituição Cidadã, pedem o respeito à democracia. Muito obrigado.